Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, hoje no capítulo 22, onde tem o Salmo de Davi. Peçamos que a Trindade Santa nos ilumine neste estudo, pois estudar a Bíblia sem pedir a luz de Deus não nos traz compreensão correta do texto bíblico. Que o Pai e o Filho e o Espírito Santo nos ilumine neste estudo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu positivinho e o seu comentário. Isso é muito importante para darmos continuidade a este projeto de evangelização. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 22 de 2 Samuel. Essa daqui é uma parte que vai ter ligação com o capítulo 23, na sequência de 1 a 7, aonde nós vamos ver as últimas palavras de Davi. Vocês lembram que essa parte dos apêndices sempre caminham em pares. São dois textos entre os capítulos 21, 22, 23 e 24, que tem duas partes que falam a mesma coisa. Neste capítulo 22, nós temos o Salmo de Davi. Serão 51 versículos. E começa assim. Davi dedicou a Yahvé as palavras deste cântico, quando Yahvé o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Saul já não era mais um problema para Davi. Foi lá no início, antes dele ser rei. Ele só se tornou rei depois da morte de Saul. Agora o problema dele estava sendo os filhos e as outras pessoas, tipo Seba, que propôs o fim da monarquia. Então, esse cântico ele é referente a uma fase onde Davi estava para ser rei. E começa assim: Yahvé é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, nele me abrigo. Meu escudo, minha arma de salvação, minha fortaleza. Meu refúgio, meu salvador, tu me salvas da violência. Então é como que Davi cantando aquilo que estava acontecendo, já que ele estava com perseguição de Saul, que queria eliminá-lo porque Davi estava fazendo uma forte concorrência. No versículo 5, os laços da morte me cercaram, quer dizer, as torrentes de Belial. Belial é um demônio cananita, os cananeus é uma região muito perto dali, e que era um demônio quase que específico, vamos dizer assim, para fazer mal ao povo de Deus. As torrentes de Belial me apavoravam, os laços do Sheol. Sheol, gente, aqui é a morada dos mortos, não confundir com o inferno. Inferno depois é uma outra visão. Sheol é o lugar onde todos iam depois de morrer, o submundo. Os laços do Sheol me estreitavam, as cidades da morte diante de mim, ou seja, ele correndo o perigo de vida e ele vai colocando esta dor que ele sente. Vocês vão perguntar, mas foi Davi mesmo que fez isso? Não precisa, até porque grande parte dos salmos são atribuídos a pessoas. Muitas pessoas passaram por momentos assim e podem ter escrito o salmo e, para dar importância, atribui a alguém importante. Por exemplo, o Pentateuco é atribuído a Moisés, mas o período que o Pentateuco aborda é muito maior do que o período de vida de Moisés. Atribuindo o texto a ele, você dá importância ao texto. Quando a gente chega no versículo 8, começa a falar de Deus como Senhor da natureza. No versículo 8, a terra treme e vacila, os fundamentos do céu estremecem. No versículo 10, ele inclina os céus e desce, ou seja, Deus que vem para perto de nós. No versículo 12, ele estabelece a treva ao redor de si como uma tenda. No 14, os céus de Yahvé troveja. No 16, os fundos marinhos aparecem. No versículo 17, do alto ele manda me tomar e me retira das grandes águas. O que nós temos aqui? Deus, Senhor do universo, de toda a criação. Terra, céu, mares e águas. Ou seja, tudo aquilo que você pode ver. A terra que está aqui, o céu que está em cima e as águas, que para eles tinham as águas superiores, que são aquelas da chuva, as águas terrenas, que são os lagos, rios e mares, e as águas subterrâneas,
que para nós hoje são os lençóis freáticos. Então o salmista faz um louvor ao Deus Criador de tudo. No versículo 21, Yahvé me devolverá segundo minha justiça, me retribuirá segundo a pureza das minhas mãos. Aqui, gente, é algo que ficou durante muitos anos para nós. Deus que retribui. Você fez o mal, você vai ter o mal. Quase que deixando de lado a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele não retribui o mal com o mal. Ele é Deus. Ele só é bondade. A sua essência é amor. Hoje, olhando para o Novo Testamento, a gente fala assim: nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos. Mas Deus é misericórdia. Então Deus pode usar da sua misericórdia alguém que fez o mal ser retribuído com o bem. Se a gente pegar na Bíblia, nós vamos ter muitas pessoas assim. O próprio cobrador de impostos, que, olha, se eu defraudei alguém, se eu cobrei mal, ou seja, ele era uma pessoa mal vista, que cobrava mais impostos dos outros, mas Deus agiu de misericórdia com ele e ele mudou. Mas no Antigo Testamento, é essa questão jurídica. É mal com mal, bem com bem e assim por diante. No Novo Testamento, nós falamos da misericórdia de Deus. Por isso que aquelas frases que falamos no dia a dia, aqui se faz, aqui se paga, Deus vai me vingar, não correspondem teologicamente à verdade. Depois nós temos uma série de atributos a Deus. No versículo 23, todos os seus julgamentos estão diante de mim, e não me afasto dos seus decretos. Ou seja, parece que você vai ser julgado pela lei. Paulo vai falar que não é a lei. A lei é um peso. Nós seremos julgados pela quantidade de amor ou não amor que retribuirmos. Já do versículo 29 em diante, nós vamos ter atributos de Deus. No 29, és tu, Yahvé, minha lâmpada, Yahvé ilumina a minha treva. Então Deus que é luz. No 31, Deus, seu caminho é íntegro, a palavra de Yahvé é provada, o escudo para todos os que eles se abrigam. Tá? Ou seja, um Deus que é caminho. No 34 e no 35, ele iguala meus pés ao da corça e mantém de pé minhas alturas. Ele instrui minhas mãos para o combate e coloca meus braços sobre o arco de bronze. Ou seja, um Deus que te dá força. No 36 e 37, tu me dás o escudo de salvação e não cessas de me atender. Ou seja, um Deus que é proteção. Então nós vemos 5 atributos de Deus. Um Deus que é luz, caminho, rocha, força e proteção. Já que rocha é no 32 e 33. No 38, persigo meus inimigos e o extermino. Aqui, gente, é o grande sonho do povo judeu. Se você pegar o Salmo 137, nos 2 últimos versículos vai estar assim: felizes aqueles que agarrarem os seus bebês e arremessarem contra as rochas. Falando dos babilônios. Ou seja, matar os inimigos era uma bênção de Deus. Hoje, matar nunca é bênção. Nós somos da paz. Devemos evitar a guerra de todos os modos. E aí, a gente vai andando por esse salmo até o versículo 51 e a gente percebe muita beleza de uma teologia que hoje nós temos parte dela, mas algumas coisas não faz mais parte da nossa teologia moderna, tipo a vingança, tipo matar os inimigos. Jesus vai falar: reze pelos seus inimigos, caminhe com ele, divida com ele. Esse salmo, que tem muitas coisas teológicas, tem muitas coisas da vida de Davi, possivelmente atribuído a Davi quando ele deixa de ser perseguido por Saul, coloca que Deus é um escudo para Davi. Vimos que nem todas as atitudes de Davi são conforme o que Deus quer, mas conforme o que um rei precisa fazer para governar. Então Davi, quando precisa de usar a sua autoridade rei, ele usa e deixa Deus de lado. Quando é importante, ele vai com Deus de uma maneira. E nós temos salmos bonitos como esse, porque na nossa vida às vezes também somos assim. Quando tudo está bom, mérito meu. Quando tudo está desmoronando, parece que a gente fala assim: nossa, Deus está fazendo umas coisas comigo, preciso de você, meu Deus. Não somos muito diferentes de Davi no nosso dia a dia. Paz e bem.